Boa noite a todos. Eu sou o professor Eric e vou trabalhar hoje com vocês a disciplina de Geografia pelo cursinho Educação Popular Conexão. Informo a todos que esta aula está sendo gravada e se alguém se opõe, fica disponível agora para se manifestar. Certo. Sem oposição, né, consideraremos consentida a gravação por todos e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai aproveitar o gancho do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, nas últimas semanas, que é a questão das enchentes. É um tema bastante triste, mas é um tema feliz ou infelizmente bastante prolífico para ciências em geral e para a geografia em específico, né? Fiquei ausentado, né, estava comentando com o pessoal fora da gravação, fiquei ausente do cursinho por algumas semanas por conta de questões pessoais. Então, o cronograma original, né, que estava disponível para vocês, ele seguirá disponível para fins de auxiliar vocês que tiverem interesse organizar, né, para o estudo. Boa noite, Guilherme. Informo que essa aula está sendo gravada, né, e né, caso você não concorde com a gravação, você pode se manifestar. Certo. Considerando o silêncio como manifestação de acordo com a gravação, sigamos a aula. Estava explicando que eu iniciei com o cursinho as aulas de geografia. Guilherme está dando boa noite. Tinha um cronograma todo especificado lá. E como eu acabei me ausentando, ficando bastante tempo afastado do cursinho, o cronograma ele vai ficar disponível como forma de auxiliar, né, quem estiver precisando de um suportezinho para organizar os estudos, né? Mas nessa retomada eu abri mão daquela organização e preferi focar em temas que nos permitam fazer uma revisão mais geral, né, das questões e dos tópicos de geografia do que pegar por tópicos específicos, né? Até porque o Enem ele trabalha justamente com essas construções e costuras, né? Tanto que a gente tem, né, nas ciências humanas uma prova só que acaba costurando história, geografia, sociologia, né? Tanto em questões separadas como às vezes dentro da mesma questão, né? Exigência de conhecimento prévio, de habilidades e competências em cima dos temas de maneira geral. Estas aulas anteriores que eu iniciei, elas ficaram gravadas, estão disponíveis, né, para quem quiser. Estão disponíveis para quem quiser assistir. E o material do Moodle produzido também está disponível ainda no Moodle. Peço desculpas pelo cenário, agora percebi que tem algumas coisas ainda da mudança que estou meio acampado dentro do apartamento, né? Então peço desculpas por não estar com as coisas um pouco mais organizadas. Eu achei que estava, mas no fim tem uma sacola ali atrás, perdão.
O tema de hoje, então, como eu estava dizendo, vai ser sobre as enchentes, para a gente dar uma retomada de maneira geral em alguns tópicos. Obrigado pela compreensão. Então, né, vamos iniciar a nossa aula. Só preciso lá aqui. Então, gente, vamos começar já com uma imagem para contextualizar, né? Acho que todo mundo do cursinho, independente se está no Rio Grande do Sul ou não, né, acompanhou em alguma medida a situação das cheias, né, por conta do alto índice de chuva que elevaram bastante o nível dos rios, né? Então nós temos aqui o pouco do resultado, né? Observem, né? Bastante destroços, bastante lama, né? Que é isso que o fluxo da água acaba provocando, né? Ele traz, né? A água vai subindo, vai ganhando força e vai arrastando tudo que tem perto dela, né? Só que, curiosamente, a gente pode observar aqui, né? Uma matéria de um mês antes dessa situação toda, né? E já tinha um aviso, né? Que um determinado site que reúne informações sobre impactos de mudança climática no Brasil já avisava, né? Que o Rio Grande do Sul tinha 59 países com risco. 59 países é ótimo. 59 municípios com risco alto de inundações, perdão, enxurradas e alagamentos, né? Então, assim, não conseguiremos dar uma olhada geral, né, neste momento, mas a chamada já nos permite compreender o contexto, né? Início da matéria aqui, mudam os personagens, mas os relatos são similares. Gente que perdeu bens, ilhados por conta da água que se acumula nas ruas, né, e por aí vai. E aqui do lado, né, informação do nível do Guaíba subindo também, né? Nós tivemos neste primeiro momento, opa, não dá para voltar para cá. Nós tivemos nesse primeiro momento a enxurrada do Taquari, né? E agora, nessas chuvas dessa semana, a gente teve o Sino subindo, né, o Guaíba subindo, né, e todas essas alterações ainda se seguindo, né? Mas por que isso acontece, né? Vou abrir aqui um mapinha do Rio Grande do Sul. Né? Por que isso acontece neste estado, né? Por que tem acontecido nesse período de chuva?
especificamente no Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem um exemplo de relevo, né? Um mapa de relevo do Rio Grande do Sul, que a gente consegue ter uma ideia, né, das regiões mais altas e regiões mais baixas, né? Vamos pegar esse aqui do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul. Aqui. Né? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, vocês estavam... Esqueci que eu não posso voltar para cá. Vocês estão vendo, né? Aqui está aparecendo para vocês direitinho. Aqui está aparecendo uma imagem aqui, uma mensagem aqui embaixo. E aí eu não consigo verificar. Vocês estão conseguindo ver o mapa direitinho? Se alguém puder abrir o áudio e me responder se o mapa está aparecendo para vocês na apresentação. Sim, tá perfeito. Está aparecendo. Tá bom, obrigado. Então aqui, né? Aqui a gente tem uma legenda de metros, né? No canto inferior esquerdo de quem está vendo ou no canto inferior direito do mapa, né? Aqui a gente tem ali, então, num verde bem escuro, de 0 a 50 metros e num vermelho bem escuro, mais de 1.000 metros, né? Aqui a gente está trabalhando com questões de altura, né? Geralmente esse 0 aqui, nos mapas, a gente considera como nível do mar, né? Então ali a região do Guaíba, né? Da Lagoa dos Patos, a região próxima do mar, né? O nosso litoral, ele é todo bastante plano, né? Bastante próximo do nível do mar. E ao norte do estado, né, a gente vai tendo então essa elevação, né? A gente vai tendo altitudes cada vez maiores. O que isso representa? Né? Que quanto mais alto estiver a água, né, mais força ela vai ter para descer até a parte mais baixa. Óbvio. Né? O que a gente esquece nesse cálculo, deixa eu ver onde é que está. Aqui a gente tem o Vale do Taquari. O documento oficial do governo traz o Vale do Taquari, não marca o próprio Taquari. Tá, não tem problema. Foi tapeado, porque eu abri outros mapas. E aí eu achei esse documento ali e acabei fechando os outros mapas e não deixando aberto para mostrar para vocês. Mas não tem problema, a gente acha que... O mapa do Vale do Taquari. Vamos achar um que seja em tamanho maior. Esse aqui marca o rio.
Deixa eu ver se menor tem um que marque. Melhor com o que melhor marca com as cidades é esse aqui mesmo. Vamos ver esse aqui. Aqui, observemos esse mapa aqui. Esse mapa aqui nos ajuda. Nós temos aqui nesse mapa, então, marcação em vermelho, área de preservação permanente, marcação nesse begezinho, área de uso restrito, verde escuro, área de uso intenso, azul claro, hidrografia, azul escuro, rio Taquari. Então, o que a gente precisa aqui é essa informação aqui do rio Taquari, fazendo essas curvinhas aqui, né? Ladeando o General Câmara, Venâncio Aires, Triunfo, Montenegro, Brochir, Salvador do Sul, Barão, Boa Vista do Sul, né? Isso aqui são tudo cidades aqui da Serra, né? Coronel Pilar, Santa Teresa, São Valentim, Cotiporã, né? Observem aqui Soledade lá em cima, São José do Herval, né? Várias cidades aqui em torno do Vale do Taquari. Site feio, isso aqui não vai nos ajudar, não. Enquanto o Vale do Taquari, né, é esse aqui, que pega Arvorezinha, Ilópolis, Antagorda, Dois Lajeados, Vespasiano Correia, Mussum, Encantado, Roca Salles, Estrela, Teutônia, Poço das Antas, Taquari, Bom Retiro do Sul, Sério, né, Pouso Novo, as cidades aqui da região, né, e esse mapa aqui permite que a gente veja mais ou menos o traçado dessas cidades, né, como é que elas são desenhadas. Tá, eu ouvi notificação, achei que essa notificação era alguém entrando. Vamos colocar esses mapinhas lado a lado aqui para a gente dar uma observada. Aqui. Aqui a gente tem nesse mapa, né, a legenda dele fala da sede da sede no município, né, que é a sede administrativa do município, né, a cor dos limites do município e a cor dos limites do CORED, né. CORED, esse material vai ficar disponível para vocês, depois vocês podem dar uma observada nele com calma. Tá, vamos comparar os dois mapas aqui, né? Fazer a leitura desses dois mapas. A gente tem o Taquari surgindo aqui, então se a gente fizer a comparação aqui, considerando essas bordinhas, ele vem mais ou menos por aqui. A primeira coisa que a gente pode observar na leitura desse mapa é que os municípios começam a ter os limites de acordo com o limite do próprio rio, né? Aqui nesse mapa vocês conseguem observar que o rio faz essas voltinhas aqui, sobe e começa a descer. Observem aqui os limites de Mussum, né? Ele só faz as voltinhas, sobe e começa a descer. Então ele vai descer por Encantado, vai pegar Roca Salles, vai fazer essas duas voltinhas aqui, né? Passando aqui por Arroio do Meio, descendo aqui para Lajeado, para Estrela, né?
E aí ele segue aqui, né? A gente tem o mesmo traçado aqui dos municípios, né? Bom Retiro do Sul. E ele faz a volta até chegar aqui no município de Itaquari. Então a gente tem o traçado, né, dos municípios de uma maneira muito clara. Por que a qualidade desse PDF foi embora? Bom, tá, aqui melhorou. A gente vai ter aqui, né, o município de Itaquari, onde o rio, né, se finda, se a gente observar pelo outro mapa, né? E observem todo o traçado aqui do município, né? Se não respeitando tal e qual, dos municípios, né? Se não respeitando tal e qual, sendo sempre muito próximo do traçado do rio, né? Por que que ele não tá, se a gente colocar esses dois mapas, talvez ele não seja tal e qual, porque a cartografia ela pode ter pequenas alterações de acordo com a escala, né? E aí quando a gente dá zoom num mapa que foi feito com uma escala menor e pega um mapa de escala maior, as marcações não vão corresponder com exatidão, né? Escala é uma coisa que a gente pode, é um conceito que a gente pode revisar na próxima aula. Então, assim, todos os municípios afetados, né, a começar por Mussum, que foi varrida, né, são municípios que estão justamente na beira do rio, né? E isso vem se acumulando e o rio vem ganhando força e a chuva vem trazendo mais água, né, gerando toda essa situação que a gente acompanhou. E aí a gente tem algumas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, um grupo de professores da URGS afirmando que toda aquela situação ela poderia ter sido prevista com antecedência de 24 horas. O que a gente está falando sobre isso? Ciência e aplicação da ciência. A gente tem como verificar, né, a questão da meteorologia, né? Todo mundo hoje no celular consegue visualizar, né, se vai chover, que horas que vai chover, pelo menos de uma maneira aproximada, quanto que está a temperatura, né, se vai fazer sol, se vai ficar nublado. Então a gente tem uma certa previsão, né, climática, a gente tem uma previsão do tempo. Muito provavelmente vocês estão vendo aqui embaixo, né, que está mostrando aqui que em Barão, neste momento, faz 12 graus e o céu está parcialmente nublado. Isso tudo é uma questão de aplicação dos conhecimentos científicos, né? E a gente tem, então, essa nota dos professores da URGS dizendo que poderia ser evitado, né? E aqui eles trazem algumas propostas, né? Melhorias no sistema de alerta à população, fortalecimento dos sistemas de monitoramento, previsão e alerta, fortalecimento das equipes da Defesa Civil, instalação de uma rede densa de monitoramento hidrológico e hidrometeorológico, elaboração de estudos regionais de zoneamento de áreas inundáveis, né? O que a gente tem aqui é basicamente essa aplicação desses dados de uma maneira que nos permita
nos precavermos dessas questões, né? Isso aqui eu posso deixar para não... Não, nós temos tempo, né? Só para a gente dar uma entendidinha rápida. Qual que é a diferença, né, entre enchente, alagamento, inundação e enxurrada? A enchente ou a cheia, né, elevação do nível da água de um canal de drenagem devido ao aumento de vazão atingido a cota máxima do canal, porém sem extravasar. Enchente ou cheia. Alagamento, né, acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiência do sistema de drenagem. Inundações, transbordamento das águas de um curso d'água atingindo a planície de inundação ou área de várzea. E aí, enxurrada, o escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte. O que a gente, dando uma olhada em geral, o que a gente tem nesses, né? A cheia do rio, a enchente, ela é algo natural, previsível em época de chuva, né? Quem mora perto de rio está acostumado a ver o rio subindo, né, quando começa a chover, né? Ou o rio descendo, né, diminuindo o nível dele quando é época de seca. Isso tudo, o bom e velho ciclo da água, né? A água evapora, né? Ocorre a formação das nuvens, ocorre a precipitação, né? E aí a água se colocando nesses espaços, né? Então, quando a gente tem um alagamento, ele é basicamente porque a água não conseguiu escoar, a água da chuva não escoou, né? Não necessariamente tem a ver de maneira direta com um rio, com um lago, com, né? Uma enchente ela pode ocorrer porque a água não foi permitida a vazão da água por causa da a dicção foi embora. Impermeabilização do solo, né? E quando a gente tem um rio perto, então esse alagamento ele pode se tornar constante, né? Mas o alagamento é só isso, é quando a água sobe e não consegue escoar em determinado espaço, né? E aí a gente tem as inundações, que aí é, de fato, o rio transbordando, né? A gente tem, na cheia do rio, ele tem um limite, né? Esse limite é definido pelo próprio rio, digamos assim, né? O normal que ele costuma subir, o normal que ele costuma se colocar, né? Por que existe um normal, né, que o próprio rio define? Que é a região onde o rio vai provocando erosão. Então, essa região ela já está demarcada, né? Quando a gente observa, e aqui eu já posso vir para cá, quando a gente observa a questão das depressões, né? E os desenhos de uma depressão, né, que é esse desnivelamento do relevo, né, a gente tem uma das causas geralmente provocadas por conta do rio, né? Então aqui a gente pode observar que o vale é, né, uma subcategoria da depressão, que é esse espaço mais baixo, né? Se a gente voltar para esse outro mapa, cadê? Perdi o mapa. Não, aqui. Se a gente observar,
Só deixa eu ver se eu consigo um outro mapa que localize a gente. Eu acho que esse aqui tem aqui. Essa região aqui é a região do Vale do Taquari. Vamos botar lado a lado os dois para a gente visualizar. Então, o Vale do Taquari ele vai ser mais ou menos por aqui, se a gente observar, né? Então, observem que é uma região mais alta que afunda, né? Esse afundado, ele é causado em partes por conta do rio, que vai se desenhando e vai provocando todo um processo de erosão, vai desgastando o solo, vai desgastando a região, vai desgastando o local por onde ele costuma passar, né? Provocando então esse processo de erosão e constituindo este vale, né? Que o vale, né, justamente de palavras de mesma origem, né? O vale é uma grande valeta, né? Uma grande vala, né? Onde o rio desgasta e causa então esse processo de erosão, né? A chuva foi desgastando até formar o rio, ou o rio tinha uma nascente, né, de água que brotava do subsolo, né, e aí foi se desenhando, e aí todo o processo de centenas de anos, né, provocando então esse desgaste ali, e o rio se desenhando. Esses desenhos, né, do rio faz com que a gente tenha uma noção, né, do nível médio do rio, de como é que é a cheia dele, de como é que é quando ele está num período de seca, né? Por isso que a gente consegue fazer algumas marcações, né? Determinados rios, determinados locais, às vezes possuem marcações, estacas, com marcações feitas por pesquisadores para saber como é que, né, como é que está enchendo, como é que está diminuindo o nível do rio, né? Então, a inundação é justamente quando acontece o transbordamento, né? O rio enche acima do nível dele e transborda. E aí transborda em direção à planície, né? Porque a água, né? Como se a gente jogasse água na mesa, né? A água ela vai correr pelo que é plano, né? Se a gente tem um copo, a água vai empoçar, ela não vai dar vazão, ela não vai transbordar, não sei que o copo enche, mas vocês me entenderam, né? Então a gente vai ter aqui, né, a inundação fluvial de rios e lagos, a inundação marítima, né, quando o mar sobe além do nível comum dele, gerando então grandes ondas, né, ressaca e a invasão, né, do mar em território que não é comum que ele chegue, né? E aí a inundação artificial causada por falhas humanas, como o rompimento de barragem, acidentes na operação de comportas, né? Que é quando tu tem, né, o determinado curso de água alterado por interferência humana, né, na construção de uma barragem, na construção, né, seja com comportas ou não, seja para uma hidrelétrica, seja como é o caso de Porto Alegre, né, os muros que visam conter o Guaíba para evitar certas enchentes, né?
isso acaba gerando, então, esse copo, né? Essas barragens geram esse copo de água que vai enchendo, que vai enchendo, que vai enchendo, né? Essas barragens, elas geralmente são pensadas de maneira a suportar a cheia desse corpo de água. Mas quando o copo está cheio de água e o copo quebra, né? A gente tem a inundação. Mesmo que não haja chuva, mesmo que não haja um outro aumento natural do nível da água, a gente acaba tendo então esse copo cheio, né, por conta das barragens, né, mesmo que a gente não encha mais o copo, que ele esteja num nível aceitável para não transbordar, no momento que o copo quebra, a água transborda. Então a gente tem essa questão da inundação, né? E a enxurrada é quando acontece o escoamento superficial concentrado com alta energia de transporte. O que isso quer dizer? Lembra que eu comentei com vocês que o rio Taquari ele surgia numa parte mais alta e vinha descendo? A gente até viu no mapa ali que a região onde fica os níveis mais altos do nosso relevo, né? E para onde vêm os níveis mais baixos. Isso faz com que o rio corra normalmente, né? Ele anda numa linha reta, entre muitas aspas, por conta da gravidade, né? Caso ele estivesse completamente no plano, a tendência é que esse rio se abrisse, né? Até chegar em estruturas de relevo que contivessem ele e empurrasse ele para alguma direção. É por isso que alguns rios desaguam no mar, alguns rios desaguam em lagos, né? Porque a gente tem essa situação que o rio, principalmente com água, é um exemplo um pouco mais claro, né? O rio ele vem e aí ele chega numa parte completamente plana, e ele acaba formando ali um lago, né? E aí a água vai causando essa erosão no solo, formando essa baciazinha, né? Então a enxurrada é o quê? O rio subiu demais, inundou para os lados, né? E ele vem descendo. E conforme ele vem descendo, ele vai ganhando força, ele vai ganhando velocidade, né? Isso acontece também somado quando a chuva é muito violenta, né? A chuva já começa a fazer esse movimento de transporte, né? Mesmo que a gente tenha um alagamento, a chuva começa a provocar esse movimento de transporte, né? Então a gente vai ter essa água sendo escoada para onde ela conseguir ir com essa força para sair arrastando tudo, né? Então basicamente isso que nos aconteceu. Deixa eu ver para onde é que a gente vai agora, para a gente não perder muito tempo. Acho que dá para vir para cá, sim. Aqui a gente tem, tá, Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, né? O que isso quer dizer? Atlas, né, é onde a gente costuma pesquisar mapas, né? Um Atlas é um conjunto de mapas, né? Então a gente tem aqui o governo do Rio Grande do Sul, né, oferece esse Atlas socioeconômico, né, porque ele tem vieses específicos, né, como questão de infraestrutura, questão de demografia, né, questão
de indicadores sociais, de indicadores econômicos, né? Isso tudo a gente consegue visualizar nos mapas, né? E aqui nós temos, então, os mapas mais gerais, que ajudam até a gente compreender os mapas que existem depois, né? Observem que a gente tem aqui o mapa morfológico, o mapa de clima, temperatura e precipitação, aí vem infraestrutura, aí vem demografia, aí vem economia, né? A sequência pensada de uma maneira que a geografia física e geografia humana seja costurada dentro dos conhecimentos. Observemos aqui o seguinte, tá? Ué, tinha uns outros mapinhas aqui. Bom, os outros mapinhas eram específicos das estações do ano. Esse aqui nos serve. Observemos aqui a temperatura média anual no Rio Grande do Sul, né? Aqui, próximo à Argentina, a temperatura média é 20 graus. Observemos nossa legenda aqui. Aqui, na região mais próxima a Santa Catarina, que é a região que a gente viu que é mais alta, né? Observemos esse mapa aqui, que inclusive é do Atlas Socioeconômico, né? Observemos aqui a região mais alta, né? Quando a gente volta para cá, esse aqui, não, esse aqui, a gente tem justamente a região mais fria do estado, sendo a região mais alta. Somado a isso, se a gente descer aqui para o outro mapa, a gente tem a precipitação média anual, ou seja, volume de chuva anual. E o volume de chuva aqui, milímetros. Na próxima aula a gente vai dar uma olhada em como é que a gente faz essa medida, o que isso significa, para onde é que vai essa questão. Mas observemos que justamente na área mais alta é a área que mais chove, né? Se a gente comparar os mapas, é próximo da região mais fria, né? A região mais fria é uma das regiões que mais chove, né? Claro, a gente tem aqui no norte, pegando um pouquinho, será que eu consigo botar lado a lado que fica mais fácil, né? Ó, se a gente fizer essa comparação assim, né? Observem que aqui a região pega um pedaço da região mais fria, pega um pedaço da maior quantidade de chuva, né? Se a gente pega regiões onde já não é mais tão frio, né? Aqui a gente tem uma média de 18 graus, a gente vai ter também uma quantidade um pouco menor de chuva, né? Uma quantidade média de chuva, assim. Aqui a gente vai ter uma região mais fria, mais ao sul, né? Volta a ser mais frio. Mas aqui, nessa região aqui, é mais frio, modo de dizer, né? Porque aqui a gente tem uma média de 18 graus, aqui a gente vai ter uma média de 16 graus, né? Não deixa de ser um pouco mais frio. Já é uma região mais seca, né? Por quê? Porque nem todo frio ele é úmido, né? O frio também pode ser seco se a gente for observar a questão climatológica, né? Se a gente for dar uma lida sobre os climas, né? A gente tem climas que são quentes e úmidos, né? Quentes e chuvosos, e frios e secos, né? Frio e com menos pluviosidade, menos precipitação. Mas aqui observemos a área que nos interessa
na questão, né? Aqui a gente tem as unidades geomorfológicas, né? Aqui explicando o que é o que, mas aí a gente não consegue visualizar da mesma forma que esse aqui, né? Deixa eu botar mais pro lado aqui para ficar mais fácil, né? Vamos dividir a tela. Dividir a tela faz mais sentido, né? Observemos aqui, né? Região mais fria, região que mais chove, né? Se a gente tem o vale por aqui, né? O Vale do Taquari, que a gente está dando uma olhadinha por aqui, então ele vai estar mais ou menos por aqui, que é uma região de chuvas médias, né? E aí a gente tem esta situação problema. É um lugar que chove, é um lugar mais alto, então a tendência do rio vir levando tudo é uma tendência considerável, né? Quando a gente tem certas desorganizações, né? E uma dessas desorganizações é a desorganização urbana. Deixa eu ver se aqui ele vai carregar para a gente dar uma olhada em umas outras fotos disponíveis. A gente dá uma olhadinha. Carrega o resto, tio. Carrega o resto. Tá, não tá querendo. A gente estava liberado. Tá, ok. Anyway, eu vou disponibilizar para vocês as fotos. Eu salvei elas e vou disponibilizar para vocês. Dada a nossa hora, a gente não vai conseguir ver essa questão aqui da Amazônia. Fica para a próxima aula para a gente dar uma olhada. Então, como eu estava explicando, a gente tem essa questão da desorganização urbana. Né? O que isso significa? Não existe um planejamento urbano em muitos casos. Então, as pessoas acabam construindo casas onde elas conseguem, porque não existe um suporte do município, né? Alguns municípios têm secretaria de urbanização, secretaria responsável por esse planejamento urbano, né? Individual, digo assim, né? Todo município tem responsabilidade com o planejamento urbano, mas alguns municípios têm uma secretaria específica para o planejamento urbano, né? E isso nem sempre é eficaz no sentido de que ocorrem muitas vezes as pessoas construindo suas moradas em lugares impróprios, né? Geralmente a gente vê nas notícias esses lugares sendo espaços de relevo, né? Espaços de aclive ou declive, onde as pessoas constroem suas casas, vem uma chuva muito forte e, né, traz as casas morro abaixo, tem todo um deslizamento de terra por conta da chuva, né, provocada a partir desse descuido, né, que leva as pessoas necessitadas de lugares para morar, construírem suas casas num lugar onde, na primeira chuva, elas podem perder o pouco que têm. Isso é responsabilidade do município, né, de resolver as necessidades de moradia, não no sentido de dar casa, mas no sentido de garantir que as pessoas consigam construir suas casas em lugares seguros, né? Isso é planejamento dos municípios, né?
Só que assim como a gente tem essa construção das casas morro acima, a gente também tem a construção das casas rio abaixo. Isso se dá em muitos níveis. Não, basicamente todo ano tem, por exemplo, alagamentos em São Paulo, porque o Tietê sobe. Chove demais em determinado período do ano, Tietê sobe e alaga uma parte da cidade. A gente teve uma ausência de planejamento urbano numa das cidades mais ricas do país, que não lembraram que o rio sobe, né? E que o rio tem as suas necessidades de fluxo, né? E aí a gente acaba colhendo agora, né, esses frutos da falta de organização, né? A responsabilidade não é da pessoa comum de fazer um estudo do lugar que é mais seguro ou não para construir a sua casa, de fazer um estudo se vai ter que levantar um muro de arrimo para segurar o morro, se vai ter que levantar um muro em volta do rio, né? Se vai ter que encanar o rio. Isso é responsabilidade do município, dos órgãos públicos. Então, uma das questões, né, não todas, mas uma das questões desses desastres é justamente isso, né? A ausência de planejamento. Municípios crescendo para cima dos rios. A impermeabilização do solo, né? Então a gente tem asfalto muito próximo, não só asfalto, né? Outras formas também de impedir que o solo absorva a água, né? Muito próximo dos rios, muito próximo dos corpos d'água. Então chove, essa água não consegue ser absorvida pela terra, ela acaba escorrendo por todo o lugar, né, onde está asfaltado e acaba se acumulando onde já tem água, né, mais cedo ou mais tarde, porque ela vai se alastrando, né, trazendo uma questão de alagamento urbano. Alagamento urbano perto de rio vai fazer o rio encher, né, e a gente vai tendo, então, toda uma sequência de fatores que provocam, né, situações como essa. E observemos que, né, isso aí é uma retomada de vários conceitos geográficos, né? A gente deu uma olhada em mapas, a gente deu uma olhada em conceituação, né? O mapa de relevo, a gente não chegou a dar uma olhada num mapa hidrográfico mais amplo, mas a gente viu ali a questão do vale, né? Então a gente consegue visualizar ali aí o traçado, né, num mapa do Rio Taquari. Então, né, a gente pega um pouquinho de hidrografia ali e assim a gente vai vendo questões de geografia física e geografia humana e como é que elas dialogam, né? Seja para a gente entender o que aconteceu depois que aconteceu, seja para a gente se prevenir e precaver antes que a coisa aconteça, né? Como a gente pôde conversar um pouquinho, da mesma forma que a gente consegue prever a proximidade de um ciclone, a gente consegue prever as mudanças de temperatura, a gente consegue prever se vai chover ou não, a gente também consegue prever algumas situações, né? E é por isso que a Defesa Civil, quando a gente está cadastrado na Defesa Civil em municípios, regiões de risco, às vezes a gente recebe um SMS, né, uma mensagem da Defesa Civil alertando, fortes chuvas, risco de não sei o que, risco de não sei o que lá. Então,
esses desastres, infelizmente, parte deles não é natural, né? Parte deles é negligência pública, seja lá na falta de planejamento urbano, seja muito próximo na falta de interesse de prever um acontecimento como esse, né? Seja no logo após o acidente, né? O incidente, a situação em si, que infelizmente acaba acarretando em mortes, né, em perdas de vida, que também é parte do estudo, dos estudos da geografia. Né? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida desse resumão, desse apanhado geral de conceitos e situações. Se tiver, pode abrir o microfone ou mandar por mensagem ali. E na próxima aula a gente segue dentro do mesmo tema, mas vendo outras nuances, outras faces desse tema. Eu vou organizar esse materialzinho que eu mostrei para vocês, pelo menos numa apresentação de slides. Vai ficar disponível na plataforma Moodle. Não organizei ele porque eu queria justamente trabalhar com vocês essa questão de entrar nos sites, de dar uma olhada, de ver como é que essas coisas se costuram, né? Isso é uma coisa que é importante para quando a gente está estudando, né? Para uma prova, como o Enem, para um concurso público, né? Essa a flexibilidade de ir abrindo várias abas e buscando as informações que às vezes se conectam, mas a gente não tem acesso de maneira conectada. Bom, eu só ia comentar brevemente que recentemente tive não uma, mas duas experiências em relação a isso, que a empresa onde eu trabalho, ela ali em Esteio, né? Ela fica do lado de um arroio e ela fica num terreno mais baixo. Tem o nível do asfalto, o nível das outras empresas, ela fica numa depressão ali, meio num buraco. Então a gente teve duas enchentes, uma inclusive hoje, que tomou todo o primeiro andar ali da empresa, tudo abaixo d'água, lama, e o arroio, ele, que a empresa ela tem bombas d'água para jogar para o arroio, só que o arroio ele transbordou e jogou de volta para a empresa essa água toda. Então a gente teve um pouco dessa experiência, assim, de entender mais ou menos como é que funciona também a falta de planejamento na arquitetura da empresa, questões do ambiente em si, de ter o arroio do lado ali, um outro rio um pouco mais próximo. Entender mais ou menos como é que funciona isso na prática. Sim, sim. Tu tá bem? Teus colegas de trabalho estão bem? Não, felizmente sim. Algumas pessoas que moravam na região tiveram casa inundada e tudo mais. Uma situação bem triste, né? Mas é um ponto assim que uma conexão mais palpável que eu Sim, tive recentemente, porque é uma coisa que não só lendo na notícia, mas também vivendo na prática. sim, sim. Que felizmente, assim, onde eu moro, houveram enchentes, eu já passei por algumas, mas minha casa em si nunca alagou, porque fica mais para pro fundo do pátio e um pouco mais alto que as Sim. outras casas. Mas foi a primeira vez assim que pude sentir na pele, né, mais ou menos como é que é essa questão. Sim. Às vezes eu estava pensando agora, né, que às vezes a gente fica pensando assim, mas como é que se dá essa questão de dar uma alagada e as pessoas perdem os móveis, né? Às vezes não precisa nem de uma enxurrada, de uma situação assim. E aí eu
me veio rapidinho na cabeça, assim, né? E que às vezes a gente perde um guarda-roupa inteiro, né? Porque deu goteira em cima do guarda-roupa, né? Então, quando a água vem de baixo, se alastrando e não tem como secar, a tendência né? Não precisa nem levar embora, né? Sim, sim. E é uma questão assim muito meio óbvia de se pensar, né? Mas que a gente deixa tão de lado, que ignora tanto que só quando acontece de fato que a gente vai dar a devida importância, se é que a gente dá a devida importância, né? Sim, sim. Para essa questão. Eu morei numa casa que era construída num terreno e era de aterro, né? Então a parte do fundo do terreno assim era tudo um banhado que foi aterrado para vender os terrenos. Resultado, um belo dia a gente acordou e tinha uma cratera na cozinha porque, né, chuva, deixava ali a terra sempre muito úmida, né? A gente nunca chegou a passar por uma situação de enchente, mas empoçava a água, né? Porque era um banhado. Teve um ponto que cedeu o chão, né? O banhado venceu, o aterro cedeu e o chão da cozinha cedeu junto, né? Isso tudo são questões de planejamento urbano, né? Às vezes as pessoas nem sabem que elas estão construindo casa numa área de risco, de possível risco, né? O município permitiu, né, que aquilo fosse vendido, regularizou a área para ser vendida e as pessoas compraram sem saber, né? Guilherme, mais algum ponto? Sharon, mais algum ponto? Não, era isso mesmo, só ia comentar só, criar essa relação toda. E assim como o outro professor também agradecer a aula, né? Tá dispondo do seu tempo para passar esse conhecimento pra gente. E obrigado. Eu que agradeço a presença de quem, né, esteve no início da aula e não conseguiu ficar, né? Quem conseguiu ficar até agora a gente está aqui por vocês, né? Seja quem consegue estar na aula assistindo, quem assiste a aula gravada, a gente está aqui por vocês, então é a gente que agradece a disponibilidade e o interesse de vocês também. Bom, encerro a aula por aqui então, né? Ela ficará disponível no Moodle e no YouTube do cursinho. O material, quando eu montar o material direitinho ali, vai ficar disponível, que nem os outros materiais ficaram disponíveis também no Moodle do cursinho. Estamos com aulas presenciais aos sábados, quem tiver condições e interesse. As aulas estão ocorrendo na UERGS em Porto Alegre, né? Pode entrar em contato com a coordenação do cursinho, que ocorrem todos os encaminhamentos ali. Já foram algumas aulas, né? Mas haverão ainda mais algumas, então dá tempo de aproveitar um pouco as dinâmicas, as trocas, né? Conversar com outros alunos que estejam acompanhando também é sempre interessante, né? E, novamente, muito obrigado. Espero que todos permaneçam seguros, né? Que esse tipo de situação possa não se repetir além da teoria. Até a próxima semana. Agradeço todo mundo que pôde nos acompanhar até aqui, seja gravado, seja no ao vivo. E até. Isso aí, boa noite, senhor. Boa noite, gente.